Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola dos vinhateiros homicidas. E é evidente, ele está falando a respeito da sua morte na cruz. Ou seja, ele, que é o filho do dono da vinha, veio para colher os frutos de amor. Claro, porque Deus nos fez para amá-lo, para servi-lo. E, no entanto, ele, que vem para colher os frutos de amor, é assassinado brutalmente, é condenado à morte injustamente, é executado como se fosse um malfeitor. Aqui, então, a narrativa dos fatos externamente nos coloca diante de duas verdades teológicas que nós precisamos compreender. Primeiro, Jesus morreu por causa de nossos pecados, no sentido que ele morreu para lavar os nossos pecados, ele morreu em nosso favor, propter nos homines, a nosso favor, e isto é uma verdade muitas vezes esquecida. E ele morreu por causa dos nossos pecados em outro sentido, no sentido que nós o crucificamos. Ou seja, nós, de alguma forma misteriosa, fomos instrumento da morte de Cristo. Como assim? Bom, vamos primeiro atestar o fato. Comecemos da segunda verdade, que nós crucificamos Jesus. Você vai dizer assim: padre, mas eu vivo no século XXI, né? E vivendo no século XXI, eu não estava lá, entre aqueles judeus que gritaram crucifica-o, eu não estava alistado no exército romano, entre aqueles que o executaram, eu não era o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que fizeram a farsa do julgamento, eu não sou Pilatos, que lavou as mãos, etc, etc. Eu não sou Herodes, que frivolamente também não quis se envolver no processo. Então, que culpa tenho eu? Bom, veja, humanamente falando, superficialmente falando, carnalmente falando, parece que nenhuma. E, no entanto, desde o início da igreja, na primeira pregação do apóstolo São Pedro, essa verdade está lá. Se vocês forem ver no Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quem é que estava lá para ouvir o discurso de São Pedro? Eram partos, medos, elamitas, gente de Cirene, da Fenícia, etc, etc, de tudo quanto é lugar. Ora, dificilmente essas pessoas participaram da crucifixão de Jesus. E São Pedro, no discurso de Pentecostes, diz: a este Jesus, vós o matastes. E a reação das pessoas não foi chegar e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava aqui. No final do discurso de São Pedro, as pessoas, movidas pelo Espírito Santo, dizem: irmãos, o que devemos então fazer? São Pedro diz: arrependei-vos de vossos pecados, crede em Jesus, deixai-vos batizar. Então, desde o início da pregação da igreja, existe uma consciência de que a humanidade inteira é culpada daquele deicídio. Ou seja, eu estava lá, eu fiz aquilo. Como isso aconteceu? Bom, aí podemos colocar várias explicações teológicas, mas essas explicações teológicas não nos tiram do fato. E o que eu quero colocar aqui é o fato. Jesus morreu por causa de nossos pecados, no sentido que nossos pecados, de alguma forma misteriosa, causaram aquela grande injustiça. E isso ao longo dos séculos, ao longo dos 2000 anos de igreja, nós vemos os santos chorando
e chorando tremendamente por seus pecados, por terem causado o sofrimento de Cristo. Vamos pegar um exemplo, o exemplo de Santa Teresa d'Ávila. Como foi a conversão de Santa Teresa d'Ávila quando ela tinha 39 para 40 anos de idade? Ela já era carmelita, ela já tinha vida de oração. Um belo dia ela olha para uma imagem, uma estátua do Ecce Homo, eis o homem, ou seja, Jesus com a coroa de espinhos, com a cana na mão, açoitado, flagelado, com um manto de púrpura, de burla, né, de infâmia. E ela, comovida no meio da oração, diz: Jesus, por que sofres assim, meu Senhor? E Jesus responde: por causa das suas conversas fúteis no locutório. Assim foi. Assim foi. Então, essa é uma realidade que eu poderia aqui me dedicar a dar centenas e centenas de exemplos da vida dos santos. Esta é a fé perene da Igreja. Os meus pecados, de alguma forma, aceite isso, causam o sofrimento de Cristo na cruz. Como isto acontece, poderíamos aqui nos delongar em explicações teológicas, fica por enquanto na fé. A outra verdade é que Jesus morreu por causa de nossos pecados no outro sentido, no sentido de em nosso favor, pensando em mim. Ou seja, quando Jesus estava lá, sendo crucificado, Ele amorosamente pensou em você, pensou em mim. E Ele, vendo a mim, que ainda não tinha nascido, que ainda não existia, Ele então reza e diz: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Propter nos homines et propter nostrum salutem. Por causa de nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu, encarnou no Espírito Santo, foi crucificado, morto e sepultado por nós. Como diz, né, o apóstolo Paulo, está na Sagrada Escritura atestado plenamente, hyperimon, né, por nós. Né, por nós. Então, meus queridos, vamos renovar essa nossa fé. Por quê? Porque quando nós estamos na Quaresma, estamos meditando a paixão de Cristo, estamos olhando o sofrimento de Jesus, e a gente olha para a cruz de Cristo e diz: não tem nada a ver com isso. Isso foi há 2000 anos atrás. Não, você tem tudo a ver com isso, porque foi por causa dos seus pecados. Por causa, no sentido que foi o grande amor de Deus, querendo tirar você dos seus pecados, que motivou Ele vir dos céus para sofrer e morrer por você. Foi por causa, porque também cada ofensa, cada pecado, cada coisa terrível que a gente faz, nós, de alguma forma, estamos crucificando Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes. Então, Quaresma, tempo de conversão. Digamos a Ele: Senhor, então, por causa de vós, eu irei mudar. Dai-me a graça de vos amar e servir para sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.